A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus para o nosso culto de adoração a Deus nesta noite. Estamos fechando o mês de maio, mês da família, onde nos últimos dias, nos últimos sábados e domingos, nós falamos sobre o ânimo na família no sábado. No domingo trabalhamos sobre algumas famílias, falamos sobre a família de Jacó, falamos sobre a família de Jó, sobre a família de Ana. E nesta oportunidade, meus amados irmãos e irmãs, nós vamos falar de um texto do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, onde Jesus Cristo trata com a igreja, trata com o seu povo, trata com os salvos a respeito da felicidade. E o texto, para nós iniciar, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, versículos do 1 até o versículo 3, que nos diz assim a palavra de Deus. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Meu amado irmão, minha amada irmã, eu convido você neste momento a fechar os teus olhos e falarmos com Deus em oração nesta noite. Amado e soberano Deus e bondoso Pai, Deus Santo, Criador dos céus e da terra, nesta oportunidade, Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é santa, pura e perfeita. E que a Tua palavra, Senhor, que o Senhor tem ministrado no nosso coração, venha de encontro à vida de cada um dos Teus filhos e filhas, ó Senhor. Nos ajude, ó Senhor, meu Deus, e manifeste o Teu poder, a Tua graça, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Sustenta-nos, ó meu Deus, nas Tuas mãos. Acrescenta, meu Deus, a fé de cada um de nós. Nós dependemos e precisamos de Ti, Senhor. E que a Tua palavra nesta noite, meu Deus, venha de encontro a cada um dos Teus filhos e filhas. Que seja, meu Deus, para a edificação da Tua igreja, que seja para a edificação dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Nos ajude, Senhor, que nada impeça a nossa comunhão contigo, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, a princípio eu quero convidar você a compartilhar essa transmissão com seus amigos, com seus colegas, com seus familiares, para que eles também ouçam a mensagem da palavra de Deus. E nesta oportunidade, irmãos, em que nós estamos vivendo, parece-se um pouco falta de critério falar sobre felicidade. Mas eu quero conversar com você nesta noite sobre a receita dada por Jesus Cristo para a felicidade. É possível, meus amados irmãos e irmãs, sermos felizes em meio à crise que nós estamos vivendo de enfermidade no nosso Brasil, em vários países, na maioria dos países do mundo? É possível falar em felicidade? Eu posso te dizer, meu amado irmão e irmã, que é possível sim. Por quê? Porque em Cristo nós somos felizes. A salvação está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E este texto do Evangelho escrito por Mateus, que começa no capítulo 5, que é o texto em que inicia o maior sermão pregado por Jesus Cristo, o Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, onde Jesus Cristo começa a tratar de vários assuntos a respeito da vida do homem, a respeito da família, e nesta oportunidade ele vai iniciar dizendo para a sua igreja, dizendo para mim e para você sobre a felicidade. E ele começa dizendo: bem-aventurado é os
pobre de espírito, pois dele é o reino dos céus. Ele começa dizendo aqui, o bem-aventurado é: você é feliz. Se você tem a salvação garantida em Jesus Cristo, você é feliz. E este sermão, pregado pelo maior pregador de todos os tempos, que é o Senhor Jesus Cristo, ele que é o Verbo, ele que é a verdade encarnada, ele que foi o Verbo que encarnado é aquele que veio ao mundo. Na verdade, Jesus Cristo é incomparavelmente melhor do que as coisas passageiras que nós encontramos. E as suas palavras, meus amados irmãos e irmãs, amigos, são oráculos da verdade. Os milagres de Jesus Cristo foram as suas obras. E a sua vida foi o supremo modelo. A sua morte, o supremo sacrifício. A ressurreição, a esplêndida vitória. E para a igreja, para mim e para ti, para você que nos assiste nesta noite, a segunda vinda de Cristo é a esperança da igreja. É a esperança dos salvos. Enquanto, meus amados irmãos e irmãs, não temos condições de conhecer a face de todas as pessoas, eu quero dizer para você nesta noite, Jesus Cristo conhece o coração de todos os homens. Ele conhece o coração de todas as pessoas sobre a face da terra. Jesus Cristo, ele ouve todas as orações. Ele ouve as tuas palavras sem confundir, sem fazer confusão. Jesus Cristo, o maior pregador de todos os tempos, o Supremo, e ele é a pessoa absolutamente qualificada para tratar conosco, para tratar com a igreja sobre a verdadeira felicidade. Ainda à guisa de introdução, eu quero te perguntar: você é feliz? A sua família é feliz? E eu quero, meus amados irmãos, dizer para você que a fé cristã, o cristianismo, é a religião da felicidade. Jesus Cristo, caminhando pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, debaixo de gritos, de apupos, de chicote, carregando aquela cruz, em destino ao Calvário, ali ele foi dependurado entre os céus e a terra para proporcionar a mim e a você sobre felicidade. E nesta noite, falando sobre felicidade, eu quero dizer que não há nenhum problema para o homem, para a humanidade buscar a felicidade. O que eu quero dizer para você é em que ele vai buscar a felicidade. Porque o homem, ele foi criado por Deus para ser feliz. Imagine você no Éden, no paraíso, onde não tinha o sofrimento que nós temos hoje, onde não tinha enfermidade, onde não tinha o cansaço físico do trabalho. Deus olha para o primeiro homem e vê nele muita felicidade. Um homem feliz. E ele cria a mulher para que ela também fosse feliz. E ali o casal vive por algum tempo no paraíso, no Éden, a verdadeira felicidade proporcionada por Deus. Deus, irmãos, ele não criou o homem para viver infeliz. Quando eu digo homem, a humanidade. Ele não criou a humanidade para viver infeliz. Deus não nos criou para vivermos frustrados. Deus nos criou para sermos felizes. O propósito da vida não é a felicidade em si, dizem alguns teólogos, que o propósito da vida é a santidade. Podemos concordar, mas Deus nos criou para sermos felizes.
Quando falamos de santidade, a Bíblia diz que sede santos como Deus é santo. Mas Deus nos criou para sermos felizes, para ser feliz. Deus criou o homem para glorificá-lo a Ele, para exaltar a Ele e para viver esta felicidade. O problema é contentarmos com a felicidade pequena demais, limitada a esta terra. Algumas pessoas, alguns homens, algumas mulheres vivem a felicidade simplesmente para esta vida, mas não têm o conhecimento da verdadeira felicidade que é a vida eterna. O apóstolo São Paulo, ele diz que se nós contentarmos apenas com esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque esta vida, ela é passageira, ela é rápida. Ela é como a flor que nasce hoje e amanhã ela seca com o soprar do vento e com o calor do sol. Ela é passageira. Mas Deus, em Jesus Cristo, está aqui abrindo para nós o caminho da verdadeira felicidade. Eu fiz uma pergunta para você, a título de introdução ainda, perguntando se você e a sua família é feliz. Se a tua resposta foi que sim ou que não, cabe-nos também aqui mais uma pergunta. Onde está a felicidade? A tua felicidade enquanto pai de família, a tua felicidade enquanto mãe de família está enquanto tem dinheiro? A tua felicidade está enquanto tem sucesso, fama, nos prazeres, nas conquistas, na cultura, no reconhecimento, no aplauso dos homens? Onde você tem encontrado felicidade? E como você, como pai de família, e você, como mãe de família, encontra a felicidade? O sábio Salomão, rei de Israel, a Bíblia diz que ele foi o rei mais rico de Israel, o mais inteligente, tinha muita sabedoria, mas ele chega num período da sua vida em que ele olha para a existência e ele escreve o livro de Eclesiastes. E neste livro, no capítulo 2, ele faz, meus amados irmãos, uma jornada na busca da felicidade. E ele procurou a felicidade em alguns lugares. Salomão, ele procurou a felicidade na bebida. Ele achou que a felicidade estava no final de tomar uma taça de vinho, mas ele não encontrou. Caminhando um pouco mais na história deste homem, ele tenta procurar a felicidade. Eu quero dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã, que a verdadeira felicidade não está no final de uma taça de vinho. Ele busca a felicidade nas riquezas. Ele torna, como eu disse, um dos homens mais ricos do seu tempo. Fortuna colossal. Mas ele não encontra a felicidade lá. A Bíblia diz que nas suas aventuras, no seu tempo de reinado, ele parte para as aventuras amorosas. Você que tem a mente esclarecida e conhece a palavra de Deus, você vai perceber e você vai ver na Bíblia que ele tinha 1000 mulheres. Ele busca a felicidade nos prazeres, mas ele se frustra novamente. Então, ele procura a felicidade na fama, no sucesso, mas ele descobre que tudo isso, e que infelizmente você e eu conhecemos pessoas
Homens, mulheres que podem ter cercado de tudo isso a sua vida, mas no final é uma bolha de sabão, é um balão que se explode e a felicidade ele não encontra. Mas quando você olha para a palavra de Deus, para aquilo que Jesus Cristo está dizendo para você, ele vai dizer para nós que bem-aventurado, você é feliz se você é uma pessoa pobre de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. E eu quero conversar com você, meu amado irmão e minha amada irmã, sobre a felicidade, como eu disse. E a felicidade, meus amados irmãos, nós vivemos em um tempo, em uma época da nossa sociedade, em que as pessoas têm buscado a felicidade por todos os lados. De todas as maneiras, você vê homens, jovens, adolescentes, pessoas já de idade mais avançada, os anciãos buscando a felicidade em muitas coisas sobre esta terra. Mas quando você olha para a palavra de Deus e aquilo que Jesus Cristo tem proporcionado para nós, e que é a proposta dele, que é a proposta do Evangelho, que é a proposta de salvação para a humanidade, muitas buscam a felicidade naquilo que o mundo, que nós devíamos como cristão repudiar. Para muitos a felicidade está naquilo que o mundo aplaude. Vejamos, o texto em questão nos diz que se feliz é o pobre que chora, que é o manso, é o que tem fome e sede de justiça, é o misericordioso, é o puro de coração, é o pacificador, é aquele que é perseguido por causa da justiça. Se você está vivendo a justiça do Evangelho de Cristo, se você se posiciona do lado de Cristo, se você posiciona com a sua Bíblia aberta diante daquilo que a sociedade está vivendo, você pode ser perseguido, você pode ser ridicularizado, mas Jesus Cristo vai dizer para nós que nós seremos bem-aventurados se formos perseguidos por causa da justiça. Se você parar para perceber, esses valores estão totalmente esquecidos e hostilizado por este mundo. Não, bonito hoje é aquele que anda com uma garrafa de bebida nas mãos. Bonito é aquele, se você é jovem, se você é menina, se você é menino, ainda na sua vida, ainda não experimentou os prazeres do mundo, os prazeres da carne, você é ridicularizado, mas você, quando toma a sua posição e diz, eu estou me guardando para o momento certo, porque a Bíblia me ensina desta forma, você é ridicularizado, mas a tua recompensa, eu quero dizer para você, não vem do homem, a tua recompensa vem do Senhor. Para este mundo caído, soberbo, durão, muitos vão dizer assim, é aquele que não tem direito, é aquele que bebe todas as taças dos prazeres, é aquele que não sofre perseguição. Portanto, a proposta de Jesus para a verdadeira felicidade não está nos valores que o mundo aplaude, mas é nos valores que o mundo rejeita. É por isso, meus amados irmãos e irmãs, que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, no capítulo 12, ele disse assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí talvez você me diz assim, mas a minha decisão não vai influenciar. Vai sim. Você vai ser diferente. Você vai ser o ponto que vai fazer a curva mudar. Você vai fazer a estrada mudar. Você vai ver pessoas espelharem em você. Você vai ser um ponto de referência. Então, a verdadeira felicidade está naquilo que você vê na palavra de Deus, na proposta de Jesus Cristo. A felicidade não está nas coisas externas, mas está nas realidades internas. É por isso que Jesus vai continuar, ele não está dizendo, não é que Jesus disse, bem-aventurados os ricos, que têm bens, os que têm coisas. Não sei qual é a tua situação nesta oportunidade,
Não sei qual é a tua situação financeira que você está vivendo, que você está passando, que a sua família está passando. Mas se você tem Jesus Cristo, você é feliz. A verdadeira felicidade não é aquilo que você tem, mas é naquilo que você é. Deus não vai te julgar por aquilo que você tem, mas por aquilo que você é. Se você tem hoje o alimento somente para hoje, dia 31/5, se você tem o alimento, você vai se alimentar dele hoje, para amanhã você não tem nada, e a tua esperança está em Jesus Cristo. Eu creio que Deus vai mover os céus e a terra e Ele vai prover. É a história que eu li essa semana. Muitos acham a história fantasiosa, mas eu li essa história da mulher que era cristã, serva de Deus, fiel ao Senhor, mas ela passava por dificuldades financeiras e alimento para sua casa. E num determinado dia, um homem que mexe com ocultismo, magia negra, tudo aquilo que desagrada a Deus, as religiões, oferecimento de sacrifícios a outros deuses, aos demônios. Ele disse: hoje eu vou provocar esta mulher, hoje eu vou botar ela para que ela vai agradecer não ao seu Deus, mas ao meu Deus. E diz a história que eu li, que ele faz uma grande compra de alimento e leva para esta mulher. E quando ela recebe, ela louva a Deus e glorifica. Louvado seja o nome do Senhor, que agora eu recebi o alimento para este mês. Ela glorifica ao Cristo da igreja, ao Senhor da igreja. E ele diz assim: não foi o seu Deus que comprou, foi o demônio que mandou eu comprar e trazer aqui para você. Aí ela glorifica a Deus mais uma vez e diz assim na história: o meu Deus é fiel e quando ele manda até o demônio obedece. Então a felicidade nela não estava nas coisas que ela recebia, mas a felicidade estava em Deus e a fidelidade da parte de Deus para com ela. E eu quero dizer para você nesta noite, irmãos e irmãs, que você tem que olhar para as realidades internas da tua vida, o teu coração, como está com Deus, como que está a tua vida, a tua família com Deus. A Bíblia diz para nós na carta aos Hebreus que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O mesmo Mateus que escreveu este texto aqui no capítulo 5, no capítulo 11, ele escreve as palavras de Jesus Cristo, Cristo dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia, irmão, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E tudo aquilo que não é eterno não preenche o vazio deste homem. Não preenche o vazio da humanidade. É por isso que eu disse que o homem, ele tem buscado a felicidade em muitas coisas e não tem encontrado, que no final é um balão vazio. É por isso que a verdadeira felicidade, a luz daquilo que Cristo está ensinando, não está nas bênçãos, mas na intimidade com Ele, na intimidade com o Deus abençoador. Por isso, meus amados irmãos, a felicidade consiste em desfrutar da plenitude de Deus, porque Ele é o sol da justiça, Ele é o escudo, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa alegria, a esperança para todos nós. A felicidade não está em uma promessa simplesmente para o futuro, mas ela é uma realidade presente. Jesus disse: bem-aventurado. Jesus não disse, melhor corrigir na frase, Jesus não disse: bem-aventurados serão os pobres de espírito, mas preste bem atenção no texto, no versículo 3. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados
você é feliz aqui. Deus está dizendo que a tua felicidade não está quando você chegar na eternidade. A tua felicidade, meu irmão e minha irmã, está presente aqui. Enquanto você caminha para a eternidade, você é feliz. Talvez você diga assim, mas eu estou chorando nesta semana. Nesses últimos dias a minha vida só foi de lágrimas, de tristeza, de angústia. É fato. A nossa vida não é uma linha reta de sempre felicidade ou de sempre sofrimento. Tem dia que você está para cima, tem dia que você está para baixo, mas o Espírito Santo te encoraja, o Espírito Santo te fortalece, o Espírito Santo te encoraja a olhar para Cristo, a olhar para as circunstâncias da vida e você vê Deus trabalhando, Deus te fazendo um melhor homem, Deus fazendo de você uma melhor serva, um melhor servo e você caminhando para a felicidade. A felicidade não está no futuro, mas no aqui e agora. Enquanto caminhamos para a glória, nós somos felizes. E eu quero continuar aqui com você, fazendo algumas perguntas. Então, olhando para o texto de Mateus capítulo 5, o que significa ser pobre de espírito? Segundo alguns estudiosos, para definir melhor, não significa pobreza financeira. Jesus não está falando aqui de pobreza financeira. O termo para humilde aqui a melhor tradução é pobre. Alguns vão dizer sim, que para entender onde quer chegar, Jesus está dizendo que a felicidade não significa pobreza financeira. Por quê? Porque tem muitas pessoas que é rica financeiramente, milionários e não tem felicidade. E tem pessoas que não têm bens nenhum e é uma pessoa feliz. Você tem o prazer de conversar com esta pessoa. Você tem o prazer de sentar com ela para escutar ela. O Francisco de Assis ele começa com a ideia de que a felicidade está em você abrir mão dos seus bens. Mas isso não é verdade. Porque Deus não nos criou para desfazer dos nossos bens, das nossas propriedades, e ir para um mosteiro e fazer um voto de pobreza. Porque é assim, diz ele, que foi dito por ele que encontraria felicidade. Mas isso não tem amparo nas Escrituras. Certa vez, quando Jesus conversava com os seus discípulos, com os seus apóstolos, a respeito da vida eterna, de deixar e seguir ele, Pedro perguntou: Senhor, que é que nós ganhamos em te seguir? E aí, quando você olha a vida de Pedro, a história de Pedro antes de Jesus Cristo, Pedro, podemos usar a palavra aqui, ele era um pequeno empresário na área de pesca na Galileia, no Mar da Galileia. Pedro tinha alguns barcos que ele pescava com os seus parentes, com seus amigos, com seu irmão. E aí chega um dia que Jesus Cristo o chama. Você pode ler lá no capítulo 5 do Evangelho de Lucas, o chamado, a pesca maravilhosa. E aí Pedro pergunta: Senhor, mas nós deixamos tudo para te seguir, na conversa de Cristo com os discípulos. Aí Jesus diz para Pedro: Pedro, vocês me deixaram tudo para me seguir, vocês receberão 100 vezes tanto nesta terra e por fim a vida eterna. Não significa que você aceitar Jesus Cristo hoje, amanhã você vai ser uma pessoa rica. Não significa isso. Rica financeiramente, mas você vai ser uma pessoa feliz. Você vai ser uma pessoa alegre em Cristo. E aí, falando da pobreza, a pobreza em si não é um bem, mas também não é um mal. A pobreza, ela pode ser financeira, ela pode ser fruto da obra do maligno.
ela pode ser exploração de alguém por ganância ou também da preguiça. Eu vou pregar aqui um outro momento, uma outra oportunidade, baseado no livro de Provérbios, nós vamos falar bastante sobre a preguiça. Jesus não está dizendo que feliz é o pobre financeiramente falando. Jesus não está falando disso, ele está tratando de outro assunto. Ser pobre de espírito significa ter uma vida, não significa também ter uma vida espiritual pobre. Jesus não está elogiando aqueles que é descuidado da sua vida espiritual, a uma vida de santidade, de sem piedade, sem conhecimento bíblico, de sem amor, sem fé, sem ações de caridade ou de boas obras. Jesus Cristo julgou, irmãos, com severas palavras, a igreja de Laodiceia. Era uma igreja rica. E Jesus disse: você é pobre, você é miserável, você é cega, você é nua. Jesus não elogiou a igreja, mas também não é de autoestima. Tu conhece gente: eu sou um coitadinho, minha oração Deus não responde, eu sou tão fraquinho, eu não sei fazer nada, eu não tenho dom nenhum, eu sou um zero à esquerda. E aí a pessoa começa a se diminuir, a pessoa começa a se achatar, a pessoa começa a se definhar. E isso, irmão, é pecado, porque Deus te criou para a glória dele, para o louvor dele, e Deus quer te colocar para cima. Esta atitude de olhar para baixo, de se apequenar, de se diminuir, de se achatar, de se colocar que não tem condições, isso foi os 10 espias que Moisés mandou espiar a terra. Eles disseram: nós somos aos olhos dos homens lá como gafanhoto, mas louvado seja o nome do Senhor. Que outros 2 dizem assim: não, a terra é boa, tem gigantes, tem oposição, mas nós vamos conseguir. Nós vamos entrar lá. Não. Então, o que significa ser pobre? É a base. Jesus começa dizendo, porque é a base para as outras virtudes. Na sequência ele vai falar dos que choram, dos humildes, ele vai falar dos que têm sede, ele vai falar dos misericordiosos, ele vai falar dos puros, dos pacificadores e por aí em diante. Jesus não começaria falando das outras virtudes sem entrar nesta primeira parte, neste primeiro versículo, no versículo 3. Então o que significa? É quando nós, irmãos, quando você e eu nos aproximamos de Deus de mãos vazias, sem pleitear nada, sem reivindicar o que merecemos. É quando eu e você precisamos chegar diante de Deus pobre e necessitado, dizendo: eu não tenho nada, eu dependo de Ti, eu careço de Ti, eu necessito do Teu socorro, eu necessito da Tua salvação. E isso aqui, essa frase que eu acabei de dizer, estou colocando ela no reino espiritual. Pelas Tuas forças, pelas Tuas palavras, porque se dependesse de Ti, da Tua ajuda, nós não conseguimos alcançar a salvação. Nós dizemos a frase assim: eu aceitei Jesus, mas antes de nós aceitarmos Jesus como nosso Salvador, Jesus Cristo nos encontrou. Quando você lê o Evangelho de João, você vai ver Jesus Cristo encontrando com Natanael. E aí Natanael, no diálogo, Jesus disse assim: eu te vi lá debaixo da figueira. Então, meu amado irmão, quando nós aceitamos Jesus Cristo, Ele nos encontrou. E aí nós chegamos diante de Deus assim: Senhor, eu sou pobre e necessitado. Eu necessito da Tua graça. Eu necessito da Tua salvação. Eu necessito da Tua força. Eu necessito do Teu socorro.
É aquilo que o salmista diz assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o seu socorro. Eu não olho mais para o monte, de onde virá o meu socorro. Eu olho para o céu, para a eternidade, de onde veio o meu socorro e de onde o meu Senhor virá e de onde Ele vai nos virar para nos buscar e levar para passar 1000 anos nos céus. Então, nós precisamos entender isso, entender a carência que nós temos de Deus. É quando nós colocamos a nossa plena confiança no Senhor. Eu quero dizer para você nesta noite, irmãos, eu quero dizer para você nesta noite, irmã, amigos e amigas que nos assistem, é o momento de você colocar a tua confiança em Deus. Você está enfrentando a pandemia desta enfermidade que tem assolado o mundo, que tem machucado famílias, que tem maltratado famílias, que tem tirado o sono de famílias, que tem trazido choro a muitas famílias, angústias e preocupações. Coloque a tua plena confiança em Deus, no Senhor, no Deus da glória, naquele que está sentado sobre um alto e sublime trono. Não coloque a tua confiança em você mesmo, mas coloque a tua confiança no Senhor. Certa vez, Jesus contou uma história de 2 homens, o fariseu e o publicano. Eram 2 homens de 2 classes naquele período. O publicano era o cobrador de impostos, era o funcionário do Império Romano. O fariseu era um religioso. O fariseu se aproxima de Deus através da sua oração como alguém que tinha direitos. E ele se achava melhor. Ele batia palmas para ele mesmo. Ele fazia propaganda das suas virtudes. Ele auto se elogiava em sua piedade. Ele auto se elogiava na sua vida de oração, nas suas esmolas, na sua prática religiosa. Ele achava que tinha méritos. O publicano achava que tinha virtude de estar diante de Deus. O publicano não, o fariseu. Ele chegava como alguém que tinha direito a reivindicar. Mas o publicano, o homem que era odiado pelos fariseus, ele também chega diante de Deus. E na sua oração, e nos ensina muito a oração deste publicano, irmãos. Ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim porque sou um homem pecador. Ele busca a misericórdia de Deus. E isso me ensina para nós, é isso que Jesus está dizendo aqui, ó, ser pobre em espírito. É reconhecer que você depende de Deus. É perceber que você é aquele que, diante da humanidade, você é reduzido a nada, mas você se repousa na misericórdia de Deus. Você tem que repousar na misericórdia de Deus. Porque o livro, lá no livro de Lamentações, o profeta Jeremias diz assim, ó, a causa de não sermos consumidos é por causa das misericórdias do Senhor não tem fim. E nós devemos louvar a Deus. Pode ser considerado pobre de espírito quando você repousa na misericórdia de Deus. É a atitude que Moisés teve. Ele disse: quem sou eu para falar? É a atitude que Isaías demonstrou. Ai de mim, estou perdido. É a atitude que Pedro demonstrou, Pedro que eu falei aqui agora há pouco, que foi chamado por Cristo às margens do mar da Galileia. Depois da pesca maravilhosa, Pedro se ajoelha diante do Senhor e diz assim, diante do Cristo, do Deus encarnado ali presente, ele diz: afasta de mim porque eu sou um homem pecador. É a atitude que Paulo demonstrou, assim, miserável homem que sou. As nossas justiças, irmãos e irmãs, não passa de trapo de imundícia. Por mais
que eu queira fazer perfeito, eu não consigo. Por mais que eu queira fazer o melhor, eu não consigo. Precisamos chegar diante de Deus e dizer assim: eu dependo completamente da sua graça. E se você entender isso, irmão, você entender isso, você tem a consciência da verdadeira riqueza. Você tem a consciência de ser uma pessoa rica em Jesus Cristo. Quão pobre são aqueles que não são ricos financeiramente. Como eu disse há pouco, a igreja de Laodiceia se achava rica, mas Jesus classificou ela como igreja pobre. A igreja de Esmirna era conhecida como uma igreja pobre, mas Jesus diz assim lá no texto de Apocalipse: tu és rica. Quanto mais pobre ela fosse, mais rica ela seria, porque aos olhos de Deus, quanto mais virtude nós demonstramos, mais miseráveis somos diante de Deus. Por isso, entendendo o que é ser pobre de espírito, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. Portanto, lá no céu vai entrar aqueles que se colocar diante de Cristo e dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados, liberta, transforma. Assim como ele perdoou o ladrão da cruz, assim como ele perdoou a mulher samaritana, assim como ele libertou e perdoou o gadareno, ninguém, irmão, ninguém, eu quero dizer para você mais uma vez, ninguém vai entrar no céu e batendo no peito e dizendo assim: eu estou aqui por merecimento, porque nós não merecíamos. Ninguém vai chegar lá nos céus fazendo festa, dizendo assim: eu cheguei aqui por meus méritos, eu cheguei aqui porque eu assisti os pobres, eu cheguei aqui porque eu atendi os necessitados, eu cheguei aqui porque eu evangelizei, eu cheguei aqui porque eu preguei o evangelho. Ninguém vai chegar lá desta forma. Você vai chegar lá. Eu vou chegar lá pelos méritos de Cristo, porque se não fosse por os méritos de Cristo, nós estaríamos perdidos e seríamos destruídos. Então, quero caminhar para o final já da nossa mensagem. Quando o seu coração estiver desprovido daquilo que te prende nesta vida, daquilo que te prende para chegar diante de Cristo. Talvez você é uma pessoa financeiramente rica, mas você é infeliz, você não tem a salvação ainda. Leia, eu quero dizer para você, leia o livro de Jó. E você vai ver que ele era um homem piedoso. E o próprio disse que ele era o mais piedoso de toda a sua geração. Ele vai ver, Deus vai manifestar a sua graça, Deus vai manifestar a sua majestade, a sua santidade, o seu poder. E nesse momento em que Deus manifesta a sua glória, a sua majestade, a sua santidade, o seu poder, ele diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino no pó e na cinza. Talvez você está acostumado de ouvir falar de Jesus. Talvez você está acostumado a ouvir falar de Deus. Talvez você está acostumado a ir à igreja. Talvez você está se acostumando a assistir um culto pela internet. Talvez você está se acostumando, mas você precisa ter experiência com Deus. Deus falou: Jó era o homem piedoso da sua geração. E ele disse: eu te conhecia de ouvir falar. Conhecer Deus de ouvir falar não é o suficiente, irmão. Nós precisamos conhecer Ele. E aí, quando ele se abomina no pó e na cinza, ele reconhece a fragilidade, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece a sua insignificância. Agora, irmãos,
para nós caminharmos para a conclusão, preste atenção. A felicidade é uma recompensa para o presente, não somente para o presente, mas também para o presente. Deus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Ele não diz será, mas é. O texto está afirmando: é o reino de Deus. Aqui está uma gloriosa verdade de que o céu ainda não usufruído na sua plenitude. Ele pode ser nosso agora. É a certeza da nossa salvação. É a certeza da garantia daquilo que Cristo falou para nós. Certa vez, nos Estados Unidos, um doutor conhecido por Dr. Spa Freud, um advogado que viveu no século XIX na cidade de Chicago. Ele era um homem muito rico e nenhuma das cruzadas evangelísticas do Dr. Moody, este homem ele se converte a Cristo. E a história dele conta que em um momento da sua vida ele sofre um acidente nas suas empresas e ele perde parte da sua riqueza. Perde parte da sua fortuna. E não bastasse essa tragédia financeira, ele que tinha 4 filhos, o seu filho, 3 filhas e um filho morre em um acidente, de uma enfermidade, e ele, para tentar aliviar a dor da família por causa da perda financeira e do luto da família, ele resolve fazer uma viagem com a sua esposa. E na véspera da viagem acontece um imprevisto. A história diz que ele não tem condições de embarcar, e a mulher embarca com as filhas, e ele seguiria a viagem na semana seguinte. Elas, na viagem, a viagem de navio, enfrentam um terrível naufrágio, e as 4 filhas dele morrem naquele acidente. E sua esposa consegue se salvar. E a história diz que ela manda um telegrama para ele, e ao saber da tragédia, ele providencia uma viagem novamente. Ele vai ao encontro da sua mulher, e diz a história que na sua viagem ele pede para que o comandante passasse no lugar exato em que o naufrágio aconteceu, onde suas filhas foram tragadas pelo naufrágio, engolidas pelas águas. E enquanto aquele navio era balançado, sovado pelas ondas, o que ensina nessa história de sofrimento e que nos ensina para nós da felicidade com Deus, da felicidade com o Senhor, é que esse homem, em meio a tanto sofrimento, de percas, de luto, de dor, ele escreve uma das canções que nós cantamos e que a Bíblia na história diz que nunca mais ele escreveu nenhuma canção. E uma das frases, algumas frases dessa canção que ele escreve assim: se paz estou a delas gozar, se a dor mais forte sofrer, e seja forte onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus meu Senhor. Aqui, irmãos, nessa história deste homem, fica claro que diante do sofrimento, com Jesus Cristo, ele é feliz. Talvez nessa noite, nesse momento, você esteja com seus olhos banhados em lágrimas por causa de alguém da sua família. Tenha certeza que Jesus Cristo vai te trazer felicidade de volta. Mas se você é pobre de espírito, mas você é membro da família de Deus, você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus, você tem o céu como o seu lar, e é para lá que eu e você iremos quando Jesus Cristo voltar. Esta verdade bendita e gloriosa
o céu, a eternidade, excede ao esplendor deste mundo. Não deixe se levar pela felicidade passageira deste mundo, mas deixe levar pela felicidade eterna que é Jesus Cristo. Não busque a felicidade nos governos, não busque a felicidade nas coisas passageiras. A sua felicidade, o que rege a nossa felicidade é Jesus Cristo. A felicidade está ao seu alcance. Oremos. Amado Deus e soberano Pai, meu Deus, nós te louvamos, nós bendizemos e exaltamos o teu nome, Senhor. A ti, ó Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Chegamos, ó Pai amado, ao último dia do mês de maio, do mês da família, onde nós falamos nos sábados sobre o ânimo, nos domingos sobre algumas famílias, trazida da tua palavra, da Bíblia. E nesta oportunidade, Senhor, nós falamos sobre a felicidade. Ser pobre de espírito, porque é ser feliz, porque dos tais é o reino dos céus. E esta felicidade, meu Deus, na nossa oração nesta oportunidade, é para que ela esteja presente dentro da família, em cada família. Por mais que esta família esteja chorando, por mais que esta família esteja com o seu rosto banhado em lágrimas, traz a alegria a este rosto, Senhor. Que o teu Espírito Santo traz formosura a este rosto, traz formosura a esta casa. Eu oro por cada um dos irmãos e irmãs que nos acompanharam nesta noite. Que a tua mão de poder esteja sobre eles, guardando e o protegendo, Senhor. Manifeste o teu poder, curando aqueles que estão hospitalizados. Que a enfermidade seja repreendida em nome de Jesus Cristo. Que o milagre possa acontecer, Senhor. Mas também, meu Deus, que o teu Espírito Santo conforte os corações das famílias que perderam os seus entes queridos, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, sustente a cada um deles nas tuas mãos. Conforta essas famílias, meu Pai. Em nome de Jesus, dê aos teus filhos a tua bênção, meu Pai. Abençoa, meu Deus, os nossos irmãos e irmãs da Igreja do Jardim ABC, Adventista da Promessa do Jardim ABC. Cada família ali, meu Pai, seja guardada e protegida por Ti. Seja sustentada nas Tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Cada pedido de oração que chegou até nós, através dos irmãos e irmãs da Igreja do Jardim ABC. Meu Deus, entra com providência nesta casa, entra com providência neste lar e manifeste o poder da cura em nome de Jesus. E dê aos Teus filhos, Senhor, uma semana abençoada em nome de Jesus. Que possamos, meu Deus, nesta semana, recebermos notícias e informações de bênção no lar dos teus servos. E que nenhum deles, meu Deus, seja acometido por esta enfermidade terrível que tem acometido muitas famílias, meu Pai. Mas que a bênção aconteça no lar dos teus servos. A harmonia, o diálogo, o amor, a compreensão, o sustento, a bênção alimentar, a bênção espiritual, Senhor. Que cada família, meu Deus, seja despertada para estar servindo a Ti, para estar adorando a Ti em cada casa. Que não sejamos uma igreja que reúne num local específico, mas que cada família, Senhor, seja uma igreja, meu Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, muito obrigado pela tua atenção, por este momento que passamos juntos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, em nome de Jesus. Curvemos as vossas cabeças e seremos despedidos com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja sobre nós hoje e permaneça para todos sempre. Amém e amém. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe.